Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus, na paz do Senhor. E eu vim aqui trazer mais um vídeo para vocês, falando um pouco da palavra do Senhor. Eu acho que vocês já perceberam, gente, que o meu foco não é muito pregar, eu não sei pregar, eu não sou pregadora, mas é ensinar, né, o que está na palavra do Senhor através dos textos, né, gente? A gente lê o texto, interpreta e passa uma mensagem para vocês aí na medida do possível. Então esse é o meu intuito, de fazê-los conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, para quem não lê, para quem não conhece. E hoje eu escolhi aqui um texto, né, direcionada por Deus, como sempre tenho dito, não faço nada de mim mesmo, mas o Senhor tem me colocado na minha mente, no meu coração, ler os textos e aí decidir qual texto será ministrado através desse vídeo. E vamos falar um pouco hoje sobre Sodoma e Gomorra, essas cidades aí que foram destruídas, né, por causa da desobediência, da rebeldia e das coisas totalmente erradas e contrárias à vontade de Deus que estavam sendo praticadas nelas. E por isso veio a punição do Senhor. Então vamos entender que Deus, ele faz sim distinção entre o seu povo e aquele que não é seu povo, aquele que obedece e aquele que não obedece. Eu sempre vou estar pregando palavra de arrependimento, palavra que edifica e que traz conhecimento de que o Senhor não vai passar a mão na cabeça dos seus filhos, mas para isso tem que haver arrependimento, para que assim possa alcançar a salvação dos céus, porque o reino dos céus será tomado à força. Eu não tenho, gente, um pingo de intuito de ficar trazendo palavra de prosperidade, palavra de apenas ganhos financeiros, essas coisas. Eu não gosto desse tipo de pregação. O Senhor, ele sim, abençoa os servos dele se ele quiser, mas para isso temos que estar na posição da vontade dele. Então eu não vou trazer mensagens assim, né, sobre bênçãos materiais, né, financeiras. Eu sempre vou estar trazendo palavra de arrependimento, porque nós estamos vivendo nos últimos dias onde a palavra tem que ser pregada de forma clara, para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e retornem a fazer o certo, para que o Senhor possa salvar. Até porque está muito próxima a vinda do Senhor. Nós precisamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor antes que seja tarde demais. Então esse é o meu intuito, levar as pessoas a se arrepender e buscar o Senhor. Então, para todos que gostam de palavra de arrependimento, né, deixa um amém no comentário. Temos que gostar, viu, gente? Porque Deus, ele nos corrige porque ele nos ama e ele quer que a gente encontre o caminho de volta. Quando você estiver perdido aí, então encontre o caminho de volta seguindo a palavra santa dele, porque ele fala muito claro aqui o que é certo e o que é errado. Vamos estar lendo no capítulo 18 de Gênesis. Eu vou deixar aqui na tela para vocês procurarem se vocês quiserem, tá? Os versículos, vou começar a ler do 23 e vai até o 33, que diz assim a palavra santa do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás lugar por amor a 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo junto com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá assim com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor às 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar mais uma vez. E apenas se for encontrado 10? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Meus amados irmãos, essa história ela é uma história assim muito triste, porque
é a destruição de 2 cidades por causa da desobediência, da rebeldia, né? E das maldades que eram feitas ali naquele lugar. E nós vamos falar um pouco sobre essas cidades. Aqui, Abraão tentando interceder por aquela cidade para que o Senhor não viesse destruir, mas o Senhor falou, né, com Abraão ali, e Abraão foi perguntando, né, a quantidade de pessoas que tinha ali, se tivesse 50 justos, 45, foi diminuindo, mas não tinha, meus amados irmãos. E Ló era primo de Abraão, e ele foi morar naquele lugar, né, e o Senhor o poupou daquela destruição, porque ele não era ímpio. O Senhor, ele sabe discernir quem é dele e quem não é, quem faz a vontade dele e quem não faz. E Ló estava ali, mas ele não praticava as maldades que aquele povo praticava ali. E Abraão intercedeu pela vida de Ló, que morava naquela cidade junto com sua família. E o Senhor viu, né? Mas ele não poupou a cidade, destruiu ali com fogo, porque aquele povo era mau, era perverso, praticava terríveis iniquidades, todos os tipos de coisas profanas e erradas ali era praticado, sem nenhum tipo de consciência ou arrependimento do que era certo e o que era errado. Então, o Senhor destruiu totalmente com fogo aquela cidade de Sodoma e Gomorra, né? Então aqui, Abraão, ele tenta ali conversar com Deus, insistir com Deus, para que o Senhor não destrua Ló, seu primo que está lá. Mas o Senhor não destruiu Ló. Ele enviou 2 anjos para tirá-los de lá, né? Saíram com vida, pena que a esposa de Ló, curiosa e ainda ligada àquilo que estava para trás, né? Ela foi transformada em uma estátua de sal, porque desobedeceu a voz de Deus, que disse para eles irem e não olhar para trás. E eu já quero te dizer, não olhe para trás. Não olhe, porque o que ficou lá, deixa lá, no passado. Porque o Senhor te quer daqui para frente, né? Se vindo a Ele, a partir do momento que o Senhor te chama, te escolhe, não olhe mais para o passado, não olhe para o Egito, lugar de sofrimento e de escravidão, mas olhe para o teu futuro que está lá na frente com Jesus. E ela olhou para trás e ela perdeu a sua vida, porque ela teria sido poupada se obedecesse, mas a obediência não foi primordial na vida da mulher de Ló e ela perdeu a sua vida por causa disso. Que viemos obedecer ao Senhor em todo o tempo, que não viemos desobedecer a sua palavra, porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele disse, não olhe, porque certamente morrerás. Mas ela preferiu fazer do jeito dela, foi olhar o que não era para ter olhado, colocou os olhos onde não era para ter colocado e pereceu. E o que eu quero chamar a atenção aqui nesses versículos é que Deus faz distinção entre os seus servos e os que não são seus servos, o que obedece e os que não obedecem. Porque as pessoas pensam, meus amados irmãos, que todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai morar no céu, todo mundo Deus ama. Não é bem assim. O Senhor quer que a salvação alcance a todos, mas nem todos querem ser alcançados pela salvação. Esses vão ser lançados no lago de fogo, onde a Bíblia fala que está preparado para o fim, né, para lançar lá o diabo, seus anjos e demônios, então, e todos aqueles que servirem a Ele. Então, assim, que nós viemos entender que o amor de Deus é grande, mas a sua justiça é também. Então, que viemos entender, Deus fará justiça. Ele não poupou 2 cidades, Ele destruiu completamente. Mas aquela família ali achou graça aos olhos do Senhor e não foi destruído junto com o ímpio, porque eles eram muito perversos. Ali eles cometiam terrores naquela cidade e nada era feito. Eles não tinham a punição do homem, mas eles teve a punição de Deus. E eu pesquisei aqui o que quer dizer ímpio. Quando a gente fala de ímpio, muitas pessoas falam, vocês acham que ímpio é todo mundo que não é crente, né? Mas eu vou dar para vocês aqui a definição de ímpio no dicionário. Ímpio quer dizer desumano, desnaturado, insensível, sem piedade, cruel, indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que não tem fé, despreza a religião, valores morais contrários aos estabelecidos pelo senso comum, perverso, criminoso, culpado de crime, hostil a Deus. Essas são as definições do dicionário do que significa ímpio. Olha, quanta palavra negativa em uma única palavra, ímpio. Então, o Senhor não salva os ímpios, os que não se convertem a Ele, que não deixam o Senhor transformá-los, os que praticam a maldade e a iniquidade. Então, o Senhor não vai salvar os ímpios junto com os justos, mas o Senhor sabe diferenciar o justo do ímpio. Então, que nós não venhamos ser ímpios, que não venhamos ser tudo que esse significado quer dizer aqui, mas que venhamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Porque aquele povo ali, eles não eram santinhos não, eles foram destruídos porque eles não praticavam as coisas que agradavam a Deus. No capítulo 19, vamos ler os versículos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que diz assim: ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma
Dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-nos para fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não faça nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta, né? Esse aqui é até o 9, né? Então, aqui nós vemos quando esses anjos foram enviados a Sodoma e Gomorra ali para dar o juízo que destruiria aquela cidade, o Senhor enviou eles lá, eles pousaram na casa de Ló, né? Eles foram para a casa de Ló para tirar Ló e sua família dali, para não ser destruído junto com os ímpios, né? Aquelas pessoas ali. E esses homens aqui se reuniu com vários outros da cidade, jovens, que você vê aqui, velhos, né? E todos foram até a casa de Ló e queriam que Ló entregasse os 2 anjos. Eles falavam: entregue esses homens que entraram na tua casa esta noite. Mas eram 2 anjos de Deus. Eles queriam ter relações com esses homens, né? Meus amados irmãos, olha a perversidade daqueles homens. Eles queriam tirar a força daqueles anjos dali para deitar-se com eles. Então, olha a maldade desse povo. A maldade era muito grande ali naquele lugar. Não tinha como evitar. Aquela cidade não teria mais salvação, não teria mais chance. Era um povo que não se arrependia do seu pecado, por isso não havia como o Senhor perdoá-los, né? Eles não buscavam a Deus, mas adoravam outros deuses. Então, o Senhor permitiu vir sobre eles essa destruição aí, que nos conta esse texto, né? Mas Ló e sua família foi poupado porque eles não eram ímpios como aqueles homens daquela cidade. O Senhor, ele sabia que aquele povo era perverso, era mau, né? Então esse povo não teria mais chance de perdão, né? Para aquele povo não haveria mais a chance de arrependimento, mas haveria punição de Deus. Quando uma cidade, meus amados irmãos, está nesse estado aí, deplorável de pecado, vemos que o Brasil está caminhando para esse lado aí, estão pecando deliberadamente, normalizando pecados, né? E se tornando crime falar do pecado. Então, vemos que no país que nós vivemos está assim, está quase pior do que Sodoma e Gomorra. Eu acredito que está pior, não sei. Do meu entendimento, eu acho que o Brasil está pior do que Sodoma e Gomorra. E o Senhor não está nada feliz com as atitudes, né, das pessoas que vivem nesse país, permitindo tudo que é errado, criando leis para defender os erros, né, os pecados, porque a palavra ela sempre será eficaz e verdadeira e nunca vai mudar. Ainda que criem leis, ainda que criem meio de perseguir os cristãos, a palavra do Senhor será pregada. Temos que continuar pregando a verdade, porque o Senhor, ele é conosco. E aconteça o que acontecer, que tudo seja para a glória do nome dele. Mas a punição do Senhor chegou a Sodoma e Gomorra. E ela vai chegar na vida de quem faz tais coisas também. Não tenhamos dúvida disso. Existe o pecado, mas existe a consequência do pecado. E a consequência não é boa. É grave, é triste, dói, machuca e ainda leva para o inferno. Isso que o pecado faz. O pecado não traz nada de bom para nossas vidas, além de morte eterna. E nós viemos refletir se o que nós estamos praticando está agradando a Deus ou está chegando mal aos olhos do Senhor, está fedendo nas narinas de Deus, porque Ele não vai, né, passar a mão na nossa cabeça, mas haverá punição. E a punição de Deus é dolorosa, viu? Quem nunca teve uma punição de Deus que não queira experimentar, porque a mão de Deus, ela pesa. Muitas das vezes, quando a gente erra, o Senhor, ele corrige, né? Vai dando chance, vai usando pessoas para esclarecer onde estamos errando, para que nós venhamos nos arrepender. Mas nesse caso aqui, não existia mais a correção, agora era a punição. Para finalizar, eu vou ler aqui em Ezequiel, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Capítulo 18, versículo 20 e 21, que diz assim, meus amados, olha... Mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Isso aqui é uma promessa de Deus. Ainda tem chance, ainda tem tempo para você, ainda tem tempo para mim, né? Se nós nos desviarmos do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas iniquidades, o Senhor ainda vai nos dar uma chance e não vai ser lembrado mais do nosso pecado. A partir do momento que nós temos um compromisso com Deus, entregamos nossa vida para Ele mudar, transformar, seremos alcançados pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Não era o caso de Sodoma, não existia arrependimento nenhum no coração daquele povo.
Por isso eles foram destruídos, né? Eles não respeitavam nem os anjos do Senhor que chegou ali naquela cidade e que trouxe um juízo sobre aquela cidade que o Senhor enviou, de destruição. Então essa era a revolta deles, eles não queriam castigo, porque eles achavam que estavam agindo corretamente, normalmente, mas não. Aos olhos do Senhor, eles estavam causando abominações, né, terríveis e irreparáveis. Então por isso que o Senhor deu o juízo de destruição para aquelas cidades. Que nós viemos nos desviar dos maus caminhos e se arrepender, porque aqui fala, se você fizer isso, o Senhor vai te alcançar com salvação. Você não morrerá, mas viverá. E ainda que morra aqui nessa terra, a sua vida será eterna com Deus lá no céu. Amém, meus amados irmãos? A palavra do Senhor é bem clara. Hoje eu quis focar mais nos versículos mesmo, no que diz o texto, mas é trazendo essa mensagem que eu quero finalizar esse vídeo com vocês, né? De arrependimento dos erros, dos pecados, das nossas iniquidades, porque o Senhor, ele é longânimo em perdoar, mas para perdoar precisa haver arrependimento. Amém? Vamos estar orando e finalizando esse vídeo aqui. O Senhor alcance a vida de vocês, tenho orado por vocês. Todos os nomes que vocês colocam aqui nos comentários, eu estou, né, apresentando ao Senhor o canal, as pessoas que deixam os comentários, para o Senhor alcançar com as bênçãos dele. Que ele dispense para você tudo aquilo que você precisa e pede, tá bom? Vamos orar. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Teu nome seja adorado, exaltado e engrandecido para sempre, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, Deus, e a Tua palavra é clara, Senhor, é justa, Deus, é fiel. O Senhor cumpre aquilo que o Senhor fala, Deus. O Senhor age com justiça, o Senhor castiga, o Senhor pune, o Senhor corrige, Senhor. Que nós venhamos nos arrepender de todos os nossos erros, que venhamos, meu Deus, dedicar nossa vida a Ti enquanto estivermos nessa terra, que venhamos viver de acordo com Tua vontade e Teu querer, Senhor. Te peço, meu Senhor, alcança os pedidos de oração aqui desse vídeo, todos os outros vídeos, Senhor, todas as pessoas que estão inscritas no canal, alcança com bondade e misericórdia, salvação, com transformação, com cura, Senhor, com porta de emprego, milagres, meu Senhor, tudo aquilo que o Teu povo precisa de Ti, Senhor, que eles venham receber da Tua parte no tempo do Senhor, mas que não venham esperar de mãos cruzadas, Deus, mas que venham pagar o preço, venham orar, Senhor, colocar os seus joelhos no chão, para que o Senhor possa ouvi-los, porque as orações dos justos valem muito em seus efeitos, meu Senhor. Sê conosco até o fim dos nossos dias, Senhor. Anda conosco, Senhor. Fica conosco em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te peço essas bênçãos, eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.